Olá, eu sou a Mayara. Eu sou o Laporte e nós fazemos parte da equipe da Filmes de Areia, uma produtora cinematográfica aqui de Belo Horizonte. A nossa proposta de minicurso é baseada em um trabalho da Laporte, que hoje é pós-graduando em roteiro cinematográfico pela PUC Minas. O nome desse trabalho é O Tarô no Cinema, a jornada do louco no roteiro cinematográfico. Tendo em vista o crescimento do mercado brasileiro de audiovisual e a demanda também por profissionais dessa área, esse trabalho trata da investigação da estrutura narrativa do tarô como um recurso criativo para a construção de roteiros cinematográficos. Então, através do resgate da origem e da história do tarô, compreendendo sua estruturação e verificando como se dá a sua leitura em imagens, símbolos e narratologicamente, é que vamos apresentar a nossa análise. Esse trabalho identifica também as principais teorias e mecanismos utilizados na criação de roteiros cinematográficos, desenvolvendo um estudo comparativo entre eles e os 22 arcanos maiores do tarô, analisando-os e correlacionando-os a fim de comprovar que se configuram como uma possibilidade para escrita criativa. Então, através de exemplos de como se dá essa utilização e perpassando por obras do cinema nacional e mundial, percorremos uma jornada, como a jornada de nosso protagonista, que é chamado de O Louco. Antes de tudo, é importante a gente falar um pouquinho da jornada do herói, que é o conceito principal que nós vamos abordar aqui dentro desse curso. A jornada do herói ela é baseada no livro O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Joseph Campbell foi um mitologista, ele foi escritor e um professor universitário norte-americano que ficou muito famoso por seus estudos de mitologia e religião comparadas. Após uma análise de diversas narrativas, ele publicou em 1949 a obra O Herói de Mil Faces, com uma proposição que revela pontos em comum entre diversos mitos, histórias e lendas, constituindo uma estrutura para construção de personagens e enredos, que posteriormente, inclusive, foi estudada por Christopher Vogler dentro do roteiro cinematográfico, que concluiu que essa mesma estrutura pode ser utilizada, inclusive, dentro dos filmes. Apesar de não podermos padronizar todos os elementos, essas histórias elas funcionam de uma forma comum, tendo sempre um protagonista, chamado aqui de monomito ou herói, que passa por 12 etapas principais em sua aventura. Então, a viagem do herói é a história mais antiga do mundo. Ela é a estrutura essencial dos mitos, dos contos de fadas e das lendas que nos contam como uma pessoa põe-se a caminho para realizar a grande obra. Ela é a história por trás de todas as histórias, contadas repetidas vezes, sempre do mesmo modo, até os dias de hoje, com nomes diferentes em todas as línguas e culturas. Ninguém a inventou, descobriu ou imaginou. Nessa história sempre se expressa um conhecimento imediato da nossa alma, por assim dizer. Um conhecimento que ela trouxe consigo, pois essa história mais velha do mundo é ao mesmo tempo uma história simbólica, uma parábola para o caminho de vida do ser humano. Bom, isso foi dito por Raju Banzaf, né, que é um estudioso aí de tarô. Ele pega a estrutura de Joseph Campbell, da jornada do herói, e dá uma estudada, porque ela consegue se comparar com alguns conceitos e um pouco da estrutura narrativa que carrega dentro do tarô. Mas o que é importante da gente pegar dessa citação? A viagem do herói, né, ela ali é uma estrutura essencial dos mitos, né, dos contos de fadas e das lendas, e que conta um pouco sobre o caminho que a pessoa se coloca para realizar a grande obra. Ou seja, é o protagonista tentando alcançar um objetivo. Isso também nós temos dentro de todas as estruturas narrativas, correto? Essa história ela foi contada repetidas vezes, sempre do mesmo modo até os dias de hoje. Isso também é importante a gente frisar, por quê? Porque fala sobre como essa estrutura da jornada do herói ela é uma estrutura originária. Todas as histórias, desde a primeira, independente de qual foi essa história, elas seguem essa estrutura. E todas as que vieram posteriormente até os dias de hoje, elas também possuem essa estrutura ali, né? E também fala sobre a questão de que elas podem ter nomes diferentes em todas as línguas e culturas, ou seja, não essa jornada do herói, esse conceito, ele está além de um lugar, de uma região ou de uma cultura, é um conceito universal, né? E o mais importante ali, para mim, é o finalzinho que fala um pouco sobre a questão de como essa história mais velha do mundo, ou seja, originária,
Ela, ao mesmo tempo, é uma história simbólica e uma parábola para o caminho de vida do ser humano. Por quê? Porque a mesma estrutura da jornada do herói, que é aplicada dentro do âmbito literário, dentro do âmbito cinematográfico, ela também pode ser aplicada dentro das nossas vidas, né? Nós somos o herói. Nós construímos e somos protagonistas da nossa própria vida. E nós nos desenvolvemos a nossa vida como o desenvolvimento de um arco dramático do personagem, por exemplo. Isso é muito importante da gente frisar. Então, a jornada do herói, ela também conta um pouco da nossa história, a forma com que o ser humano ele se comporta diante dessas etapas, né, propostas por Campbell. Então, o que a gente vai aprender aqui dentro desse curso é identificar essas histórias e identificar as características desse personagem, do nosso herói, e correlacionar eles com os arcanos que seguem essa mesma estrutura dessa história mais antiga do mundo. Bom, falando um pouquinho aí, né, da jornada do herói, é importante a gente colocar que Campbell ele propõe várias etapas, mas algumas etapas elas são principais para a nossa compreensão dessa estrutura narrativa. A primeira etapa, a gente vê o protagonista em seu mundo comum, sendo uma apresentação do personagem. Revela pra gente o cotidiano dele. Isso é importante porque vai situar, né, a história, vai mostrar pra gente um pouco de qual que é esse universo em que o nosso protagonista ele tá inserido, e também vai contextualizar, né, falar um pouquinho assim de quando isso acontece e quem ele é. Então, para exemplificar essa primeira etapa, a gente trouxe uma cena do filme Harry Potter, o primeiro da série de filmes, que é quando Harry vai ao zoológico e se encontra com a cobra e ele tem meio que uma conversa com a cobra. Naquele momento a gente ainda não sabe exatamente quem é o Harry, qual é a grande missão dele, como essa história vai se desenvolver, mas a gente já tem uma leve apresentação do personagem, a gente já começa a se identificar com o nosso herói. Você consegue me entender? É que eu nunca falei com cobras antes. Você, bem, sempre fala com as pessoas? Veio do Brasil, não foi? Era legal lá? Sente falta da família? Nascido em cativeiro. Ah, já entendi. Você é igualzinho a mim. Não conheci meus pais também. Mãe, pai, venham cá! Venham ver o que a gente está fazendo! Então, né, na estrutura de 3 atos, o primeiro ato proposto, né, essa estrutura clássica dos 3 atos que foi proposta por Aristóteles, o primeiro ato ele serve pra gente de introdução e apresentação. A gente consegue ver ali qual que é esse mundo comum e quem é o nosso protagonista. E após essa inserção, né, dentro dessa apresentação da personagem em questão, a gente tem uma segunda etapa, que aí já entra um pouco dentro dos conceitos de Campbell, que se configura como chamado aventura. O que acontece no chamado aventura? Ali é um momento onde a rotina do nosso herói ela é interrompida por algum elemento inesperado. Então ele está ali no contexto dele cotidiano e alguma coisa acontece que coloca esse mundo comum à prova. Tira ele daquela inércia daquele mundo comum. Então, seguindo o exemplo da linha do Harry Potter, a gente trouxe uma outra cena, que é a cena quando ele começa a receber um monte de cartas e ali ele tem a estrutura cotidiana dele completamente perturbada, porque é um evento totalmente inesperado e ele passa por uma situação de ter que lidar com algo que é extremamente novo, algo que ele já conhecia. E que coloca inclusive ele numa situação que é uma mistura de prazer por estar desafiando os tios dele, né? Ao mesmo tempo é constrangedor porque ele vê que é uma coisa que vai ter uma retaliação. Mas no momento ali em que isso acontece, acho que talvez seja mais importante essa questão de provocar os tios do que necessariamente a retaliação que virá posteriormente. Então, o chamado aventura, em alguns casos, ele vai ser um momento prazeroso, ele vai ser um despertar interno do nosso personagem, ou ele vai ser algo completamente externo ao nosso personagem, mas que vai provocar algum sentimento de algo vai acontecer com relação a isso, sabe?
e que vai começar a colocar a nossa história em movimento. Bom, como dito, né, esse evento pode se configurar como um processo externo, sendo dado por um contexto, o encontro com um outro ser, humano ou não humano, né? Mas também pode ser apenas uma realização interna, que fará com que surja uma inquietação, que o tirará do conformismo. Diante desse chamado, o herói irá entrar no estágio que constitui momentaneamente a recusa ao chamado. Então, para exemplificar, a gente trouxe agora o filme do Senhor dos Anéis, naquele momento em que o Gandalf ele chega ao condado e ele rompe com o cotidiano do Bilbo, e ele tem esse encontro, né, com um ser que no caso não é humano, é um bruxo, mas que tem essa mesma função de romper com esse cotidiano, que agora é abalado por um novo personagem que se coloca na história a fim de colocar a nossa trama em movimento. E é muito interessante, né, se a gente observar, porque o encontro do Gandalf com o Bilbo coloca o Bilbo numa situação, né, ali meio desconfortável, e o Bilbo ainda nem é o nosso protagonista é o Frodo, que acaba encontrando eventualmente com os dois e que por afinidade com o próprio Bilbo, ele acaba se interessando bastante pela figura do Gandalf, porque Gandalf tá ali, né? E é o que vai colocar então o Frodo ali dentro da Sociedade do Anel e fazer ele ingressar dentro dessa trama, né, para levar o Anel até Mordor. Entretanto, não será sempre que haverá margem para essa recusa ao chamado, dependendo da importância da etapa anterior. Portanto, no momento da recusa, o protagonista se depara com uma relutância em deixar o seu mundo comum, pois é o universo em que vive até então. Existe um certo tipo de segurança nesse mundo comum, e romper com essa segurança exige uma certa coragem do nosso personagem. Já é um ponto que faz com que a gente se identifique e comece a criar simpatia pelo nosso herói. Bom, para se romper, né, com essa recusa e ajudar a caminhar dentro da aventura, a gente costuma ter ali um evento que inclusive serve como exemplo, né, a própria cena ali do encontro, né, do Frodo e do Bilbo com o Gandalf, que é o encontro com o mentor, em que o herói ele irá se confrontar com um personagem mais experiente, cuja sabedoria o atrai ali, né, o protagonista, e terá que tomar uma decisão, que é o primeiro ponto de virada que marca o primeiro ato, é a passagem ali da apresentação para o ingresso dentro da aventura. E nesse momento o herói ele ingressa em sua jornada fazendo a passagem do primeiro limiar, que será composta pela travessia do umbral, em que toma decisão ou é obrigado a deixar para trás o seu mundo comum. A gente trouxe outros exemplos ali que são relacionados ao filme da Moana e novamente ao Harry Potter. No caso do Harry é quando ele atravessa a plataforma 9/3/4 e a gente sente que ele deixou completamente aquele mundo comum para trás. E no caso da Moana é quando ela encontra com a vovó dela e percebe que a avó morreu, e a avó diz para ela que ela precisa ingressar nessa jornada para que ela possa salvar o povoado dela. E naquele momento a Moana recusa, porque ela não se sente totalmente confiante para fazer isso, mas por conta desse encontro, dessa motivação, desse ser mais sábio, que no caso é a avó, que não é humano, é um espírito que está ali, ela sente a confiança que era necessária para que ela pudesse tomar essa atitude para a nossa virada, para o nosso ponto de virada. A partir do momento em que o personagem ele atravessa ali um umbral, é meio que um ponto que não tem muito como voltar, né? O Harry ele atravessou, ele deixou o mundo comum dele. Então agora é seguir dentro da aventura, né? Diante dessa travessia do umbral, a gente tem um marco também dentro da estrutura de 3 atos, que é aquela proposta por Aristóteles, a passagem do primeiro ato para o segundo ato. O primeiro ato era o ato de introdução, de apresentação, e agora a gente entra no segundo ato, que é o de desenvolvimento da história. Esse segundo ato, ele marca ali praticamente a história toda. Geralmente a gente pode ver assim que deve ser por volta de uns 2/4 da história. O desenvolvimento da história ele é muito importante, porque é nesse momento em que o protagonista ele vai ser testado. Então ele vai passar por alguns eventos, né, como os testes, os aliados, os inimigos. Ele vai reconhecer ali quais são as limitações e passar por algumas superações, o que coloca inclusive o público
sendo inteirado e entrando dentro ali do cerne do nosso personagem, né? E também vai começar a mostrar a relação dele com outros personagens da trama. Então a gente vê quem são os aliados, quem são os inimigos, tudo isso fica à mostra pra gente dentro desse desenvolvimento da história. E bom, a gente vê que o herói ele é frustrado em algumas horas e ele tem o objetivo dele questionado e colocado à prova durante vários marcos dentro dessa passagem. E isso é muito importante para reforçar o objetivo principal, que é o que marca essa jornada do herói. Então, dentro desse momento, a gente tem ali a confrontação também, né, que é seguida de embargos, pontos médios e reviravoltas. E esse momento marca o nosso arco de personagem. Ali, aquele momento, é o arco de personagem do herói. Ele representa o desenvolvimento, porque toda história tem que ter uma evolução, toda história tem que ter um desenvolvimento. O nosso protagonista, ele nunca vai ser o mesmo do início até o final. Ele se desenvolve durante a trama. Isso é o mais importante, porque ele precisa crescer dentro da narrativa. E esse é o momento que isso acontece, né? Então a gente consegue ver ali mais claramente quais são as fraquezas, quais são as inseguranças, e a gente resgata também quais são as principais qualidades desse herói e começa a ser preparado para o clímax, né? Começa a ser preparado para o próximo estágio, que é a aproximação do objetivo. Isso é muito importante porque é nessa hora que o público ele entra dentro do universo do protagonista e começa a torcer para que ele consiga alcançar aquele objetivo, né? Então a gente trouxe vários exemplos para ilustrar esse desenvolvimento do personagem. O exemplo aí do Percy Jackson, o ladrão de raios, que é quando ele está treinando e aí ele encontra, né, um filho de um outro deus, um outro semideus, que ele percebe que ali ele tem um inimigo. Mas é nesse momento também que ele começa a se sentir mais confiante, porque ele também percebe que tem amigos e percebe que diante dos desafios iniciais ele começa a se tornar mais forte. A gente também trouxe o exemplo da Mulan, que é quando ela está fazendo os treinamentos dentro do exército, né? E ela tem o Mushu ali sempre aconselhando, dando força para ela quando ela precisa. A gente tem a Katniss durante as provas que são colocadas no desafio, e ela vai se tornando maior à medida em que esses desafios são vencidos. E é importante falar, né, que dentro de Jogos Vorazes acaba ficando muito claro pra gente essa revelação da relação do protagonista com os outros personagens, que é o momento em que ela conhece o Pita, é o momento que ela conhece outros personagens que se tornam amigos e que ela começa a ter afinidade, ou que ela sente que existe alguma energia ali, né, de antagonismo. Bom, nesse momento a tensão ela é aumentada, porque a gente precisa que essa tensão seja gradativamente aumentada durante a nossa trama para que a gente revele o clímax, né? Então a gente prende o público à história, mostrando que a aprovação do herói está chegando. E, enfim, a gente tem ali, né, numa etapa, a aprovação máxima, que carrega esse clímax, que é o auge do enredo, em que o herói ele é testado em sua potência de sacrifício, colocando-se em risco de um sucesso, que é a vida, ou um fracasso, que é a morte, né? Simbolicamente representa isso. E a seguir a gente tem a conquista da recompensa, em que se tem o êxito da jornada. Então, nesse momento da aprovação máxima, ele pode ter sucesso, que é conseguir manter a sua vida, ou ele pode ter um fracasso, que às vezes morrer, né? É um risco, é tudo ou nada, é a vida ou a morte. E dentro desse risco, né, o risco ele é alto, é como se fosse um jogo, existe também uma recompensa, porque se ele consegue ter êxito, se ele consegue ter sucesso, se ele consegue se manter vivo, ele vai ter um êxito ali, ele vai ter uma recompensa, seja uma questão de como ele vai ser enxergado pelas outras pessoas como um herói que conquistou ali os seus objetivos, seja até alguns prêmios, alguns elementos físicos que são colocados na história, né? Algum troféu, alguma coisa que simboliza essa vitória ali. E é importante a gente comentar que essa possibilidade de êxito, no caso a vida, ou o fracasso, a morte, não necessariamente precisa estar relacionado à vida do nosso protagonista, porque muitas vezes esse potencial de sacrifício, ele se relaciona com outros personagens que são queridos ao nosso herói. Bom, a gente trouxe aqui um exemplo, né, da Daenerys
no último episódio da primeira temporada de Game of Thrones, que eu acho que ilustra muito bem essa questão. Ela perdeu tudo ali, ela perdeu o amante dela, perdeu o amor da vida dela, né? E ela então tem um momento ali que ela coloca à prova, né, essa questão da morte e da vida. Ela entra dentro do fogo ali, o fogo da fogueira que queimou a bruxa, e nesse momento ela poderia morrer ou ela poderia continuar viva, né? E a recompensa que ela tem, ela consegue passar com sucesso dessa fase, é que os ovos de dragão, eles são chocados e nascem os dragões que vão acompanhar ela e fazer com que ela seja uma personagem extremamente forte dentro da trama e da narrativa de Game of Thrones até o final da série. Então é engraçado como esse momento demarca uma reviravolta, porque nesse momento ela tinha acabado de perder tudo, os filhos que ela achava que ia ter, né, o marido dela, a posição dela como rainha, e é como se ela estivesse à beira do fracasso total, e ela entra na fogueira e ela sai dali mais forte do que nunca, porque agora ela tem 3 dragões. Nesse momento, a gente também tem a passagem para o terceiro ato, do segundo ato, que é o desenvolvimento, para o terceiro ato, que é a conclusão. Essa conclusão ela costuma ser rápida, né, dentro da narrativa, porque ela vai mostrar o retorno do protagonista à sua origem. E isso é muito importante porque ele deixou para trás o mundo comum dele, mas depois dessa aventura que ele passa, ele tem que retornar. Mas de que forma que ele retorna? Alguma coisa aconteceu, houve alguma transformação, né? Então aqui a gente tem a conclusão e o desfecho, e fica em evidência os ganhos e aprendizados com a aventura. O caminho de volta marca o seu retorno, e ao chegar à sua origem, ao seu mundo comum, temos a depuração, que é o momento em que poderá trazer a possibilidade de uma trama secundária ou de uma reviravolta, ou até mesmo de uma continuação, né? E por fim, a gente tem ali o retorno transformado, em que se confirma a sua volta, porém nada é o mesmo. Por que nada é o mesmo? Porque o herói, ele passou por toda aquela aventura, ele saiu do seu mundo comum, ele conheceu lugares, ele passou por provações, ele se descobriu, ele conheceu pessoas novas, ele passou por sacrifícios, ele pode ter retornado ao mesmo lugar que antes era o seu mundo comum, mas ele vai ser um estranho ali, ele vai ter que retornar, mas ele se transformou. Então a gente trouxe um outro exemplo do Harry Potter, que é quando ele se despede do Hagrid e ele tá com a Hermione e o Rony, né? Ele saiu do mundo comum completamente sozinho, completamente sem amigos. Ele volta para casa com amigos, ele volta para casa contente, e ele tem ali a sua despedida com o que foi o mentor dele, que foi o encontro com aquele estranho no início da trama, marca esse retorno agora, configurando que nada vai ser igual ao que era antes, pois agora ele está totalmente diferente. E dá uma certa, né, ansiedade, dá um certo medo no Harry, esse retorno, que ele está tendo que voltar para o mundo dele ali, que era a família dele, que era péssima com ele, né, os tios dele, que eram extremamente arrogantes, extremamente violentos. Ele passou por tantas aventuras e por mais que ele tenha se colocado no risco de morte, elas ainda compensavam para ele. E ele tem que largar todo aquele mundo ali que ele descobriu em Hogwarts, no mundo bruxo, e retornar, né, ao mundo comum dele, que é com os tios dele. Então, a gente consegue ver aqui, dentro dessa estrutura, né, da jornada do herói, como que ela é uma representação da vida do ser humano, que tem em si o seu desenvolvimento, com seus conflitos, confrontos, aprendizados e metas que devem ser atingidas. E hoje, a jornada do herói, ela é a base para inúmeros roteiros cinematográficos, sendo muito popular em Hollywood e em filmes blockbusters. Essa parte também é importante a gente frisar aqui, que essa estrutura da jornada do herói, por mais que ela faça parte de muitas narrativas cinematográficas, ela não é a única. Existem filmes que quebram com isso, existem filmes que não são filmes que seguem essas estruturas clássicas, né? Tem filmes experimentais e tem filmes que a própria proposta é exatamente quebrar com isso, mas a maioria dos filmes que a gente consome, a gente assiste por aí, ou filmes que costumam ser mais consumidos mesmo pelo grande público, eles seguem essa estrutura. E é muito legal como que depois da gente entender
né, o que Joseph Campbell propõe, ou Christopher Vogler, que vai falar sobre essa estrutura da jornada do herói dentro do cinema, como que a gente muda o nosso olhar para dentro dos filmes que a gente assiste, a gente começa a identificar esses pontos, né? Então, agora que a gente já falou um pouco sobre a jornada do herói, a gente começa a falar sobre a jornada do louco. E para falar sobre a jornada do louco, a gente precisa introduzir um pouco do que é o tarô. O tarô é conhecido como baralho oracular e se popularizou no mundo inteiro. Há séculos é utilizado por inúmeros profissionais, desde cartomantes a estudiosos da área. E apesar de ser vinculado quase sempre à sua natureza divinatória, ele traz na sua estrutura uma narrativa, que é representada por suas cartas, que são chamadas de arcanos. Ele é composto por 78 arcanos, 22 deles são maiores e 56 menores. Todos os arcanos guardam arquétipos importantes, que podem ser utilizados não somente para consultas, mas como inspiração para a criação de enredos e também de personagens. Cada lâmina traz em sua representação de personagens e situações que podem ser interpretadas de variadas maneiras, métodos e contextos. Nessa nova proposta narrativa, que é o que a gente vai apresentar aqui, a gente vai abordar apenas a estrutura dos arcanos maiores, pois é deles que consiste o foco do método narrativo atrelado à jornada do herói. Os arcanos maiores representam aspectos universais da vida humana, trazem arquétipos que constroem uma narrativa, como Jung propõe no seu estudo que dá origem ao termo arquétipo, que é muito importante para o entendimento do motivo pelo qual se torna possível a associação dos arcanos com as narrativas, e também com a identificação dos processos de vida de todos os seres humanos. Esses arcanos, que se apresentam como representações arquetípicas, também trazem uma estrutura semelhante aos mitos e contos de fada, uma narrativa contada através das 22 lâminas. Lembrando, nós estamos falando dos arcanos maiores. Pode-se traçar uma história sendo contada a partir de um protagonista, que é quem? O louco. A lâmina do louco, o arcano do louco, ele não possui numeração, ou é atribuído a ele o valor de número 0, diferenciando-se dos demais. O louco, portanto, funciona como o herói, figura apresentada como condutor da história, que irá percorrer os demais arcanos até o mundo, que é o último arcano, de número 21, o último da sequência. Essa narrativa é chamada de A Viagem do Louco, e Banzhaf, o mesmo que a gente falou que era o estudioso de tarô, que pegou alguns conceitos de Joseph Campbell e trouxe para essa área, explica que a viagem do herói é o padrão arquetípico de um arco de procedimento que é tecido com essas imagens primordiais. O que são as imagens primordiais? Os arquétipos ao qual Jung, psicanalista, se refere. É por isso que ela parece tão extraordinariamente familiar, apesar de todas as variações. O que isso significa? Os arquétipos, né, segundo Jung, eles eram padrões que, independente de cultura, são atemporais, são universais, são padrões que sempre se repetem. E essas imagens, elas parecem familiares porque esses padrões são reconhecidos por qualquer ser humano. Então, para analisar essa construção narrativa das lâminas, é necessário um estudo simbólico e representativo de cada um desses arcanos, de cada um desses arquétipos, para estabelecer de que forma é possível ter uma compreensão do significado das cartas, o que será apresentado nas videoaulas. Então, para a gente poder desenvolver o nosso trabalho de análise, a gente vai estudar, dentro dessas aulas que a gente está propondo, cada um desses arcanos, de forma a correlacionar eles com a estrutura narrativa. Então, começando falando do nosso arcano 0, né, que é o louco. Não há como escrever sobre a jornada no tarô sem falarmos do nosso protagonista, que pode se comportar como a figura do herói ou ainda como anti-herói. A figura do louco é claramente inspirada nos bobos da corte ou bufões da Idade Média, tendo sido muito populares na época. Seus trajes nos remetem ao período medieval e à Renascença. Sua calça, como muitas vezes representada nos baralhos de Marsella, está sendo rasgada pelo animal que o acompanha, que em algumas imagens aparece advertir ao louco sobre o perigo de um precipício que representa sua jornada. É o instinto representado de forma animalesca. Seu gorro, que cobre parte de sua face, ao se misturar com sua barba, dá a impressão de que ele está trajando uma máscara. Um bastão o guia no que parece ser o ingresso numa jornada, a jornada do herói, que por levar atribuições satíricas é considerada aqui como a viagem do louco. Então,
a gente já começa a fazer um estudo simbólico dessa lâmina, a gente já começa a trazer alguma representação do que é trazido como símbolo nessa carta para poder associar a características que o nosso herói precisa para embarcar nessa jornada. Dando as costas para o futuro, o louco não sabe de onde vem e nem para onde vai. Carrega consigo um pau em cuja extremidade está uma bolsa. Sua jornada consistirá em sair de seu mundo comum, transformando-se ao perpassar outros mundos e diversos obstáculos, ou seja, as demais lâminas dos arcanos maiores. Deixará para trás o chão árido em que se encontra em busca de novos cenários, ora de ruínas, ora carregados de vivacidade, em que será colocado à prova em sua própria existência para conseguir chegar ao conhecimento verdadeiro de mundo. Então Nichols, ele vai falar o seguinte: vê-lo dançar é sondar o mistério de toda a criação, pois tem uma essência oniabrangente e múltiplos paradoxos. Caminha para a frente, mas olha para trás, ligando assim a sabedoria do futuro à inocência da infância. Embora inconsciente e não dirigida, sua energia parece ter um propósito próprio. Move-se fora do espaço e do tempo. Habitam-lhe o espírito, os ventos da profecia e da poesia. Se bem vagabundei, sem morada fixa, subsiste intacto através dos séculos. Sua roupa multicor faz girar a roda de um arco-íris e nos oferece vislumbres da eternidade. Assim como os padrões de um caleidoscópio aparecem e desaparecem, assim o louco entra e sai de nosso mundo, irrompendo entre os trunfos do tarô de tempos a tempos, como adiante veremos. Então, o louco, ele não é um personagem bem definido em algum ponto. Ele é simplesmente o louco que pode trazer e desenvolver várias características ao longo dessa jornada. E cada arcano vai ser um momento dentro dessa jornada, seja um desafio, seja uma recompensa, seja um sacrifício. Antes de tudo, o louco ele é um microcosmo. Seu conhecimento é restrito, de quase nada se sabe. Seus atributos residem no reconhecimento pelas suas sátiras da corte, que nada mais eram que a reprodução de uma visão popular das figuras do rei e da rainha, da corte. Sendo os bufões, os bobos, figuras medievais, os únicos a terem permissão para tal. Os bobos da corte eram a representação de um alter ego, ou seja, um outro eu, que Jung caracteriza em seus estudos como uma força condutora, a essência central de nossa psique. De novo, as características de um protagonista, certo? Lembrando também que tem tudo a ver com a questão da representação da vida, a representação de nós e da nossa psique humana dentro das cartas. Na Idade Média, alguns conseguiram ter certa popularidade e às vezes ficavam famosos internacionalmente, saindo em grandes viagens, em grandes jornadas, Ainda que se valessem de certo escárnio, eram considerados figuras importantes e vez ou outra recebiam títulos e cargos, o que os colocava dentro do mundo que eles mesmos escarneciam. Esse mundo era, então, seu mundo comum. Mas o espírito aventureiro, mesmo que ainda não desperto, é o que faz o louco carregar dentro de si o que Campbell classifica como potencial de sacrifício. O sacrifício, então, é a principal característica atribuída ao herói, sendo consideradas diversas questões, desde deixar aspectos dessa vida, esse microcosmo para trás, até a possibilidade de um autossacrifício, seja para salvar a si, alguém amado, o mundo, ou até mesmo para que consiga atingir uma elevação que o levará a outros planos, passando do plano físico a um plano mental e, ao sacrificar-se, atingindo também um plano espiritual, caracterizado por conflitos com forças maiores, passando às vezes a nível divino. Esses planos também se dão no nível narrativo, como coloca Nichols. O Coringa liga dois mundos, o mundo contemporâneo de todos os dias, onde quase todos nós vivemos a maior parte do tempo, e a terra não verbal da imaginação habitada pelos personagens do tarô, que visitamos de quando em quando, ou seja, é o caminho do louco, perpassando por personagens que são habituais, até ele cruzar o umbral, ele entrar dentro da aventura, cruzar o limiar, passar para o mundo fantástico, onde ele vai ter contato com outros arcanos que têm essa representação não verbal e de uma imaginação. São personagens muito mais fantasiosos, são situações, são monstros, como por exemplo a gente pode ver em cartas que carregam figuras que não são humanas. Assim,
O herói que Vogler destaca em seus estudos narratológicos se comporta de forma semelhante ao louco. Temos aqui o nosso protagonista, tão complexo e profundo por suas diversas facetas. De início, seu universo contempla o seu ego, sendo o escolhido. Sua jornada consiste em uma busca por sua identidade, ou seja, o rompimento e a realização da sua totalidade do ego. Dentro dos conceitos de Jung, associados à psicanálise, o ego faz parte da separação da mãe. Esse processo traz o sentimento para o nosso protagonista de não pertencimento ao mundo comum, por se sentir como um ser distinto do resto da humanidade. A figura do nosso protagonista funciona como a chave de identificação do público com a obra, como propõe Vogler. Seja no tarô como no cinema, esse processo de identificação requer o reconhecimento de si em outrem, que podemos chamar de alteridade. Assim como somos enquanto seres mortais, o protagonista se vale de qualidades que o tornam único, ou singular. É preciso que tenha defeitos, inseguranças e um lado sombrio, para que além de verossímil, se valha do papel de identificação com o público. Nós nos projetamos na psique do herói. Então, através da jornada que perpassa por todas as cartas, todos os arcanos, o nosso herói vai percebendo e construindo qualidades, defeitos, fraquezas, medos. O louco do tarô carrega consigo impulsos universais, como desejos tipicamente humanos, que serão colocados à prova em sua jornada. Eles podem variar como de libertação, de vingança, de questionamento, ou até consertar erros, né? Por nos sentirmos como ele, nesse processo de identificação, um bom protagonista ele desperta o desejo do público de ser como ele. E à medida que avançamos na jornada do louco, ele se torna mais sábio. Ele caminha em direção ao mundo. De certo, ao compreendermos sua natureza, nós nos tornamos os arcanos. Podemos considerar, então, que a jornada ela funciona como um arco de personagem. Temos uma evolução, em que o louco se desenvolve, aprende, amadurece e passa por conflitos e provações, pois se assemelha a figuras reais, como nós, e não aos falsos deuses, desprovidos de máculas ou seres perfeitos. Seus defeitos, eles humanizam, o que facilita o processo de identificação do público com a personagem. Um aspecto importante do mapa estático é que o louco é o observador do conjunto. Ele é o coringa, o viajante que já esteve no lugar de cada uma das outras cartas. Assim ele fica de fora, no alto, observando tudo. E ao mesmo tempo ele transita por todas essas cartas. Também, como herói descrito por Vogler, o louco tem em sua jornada o confronto com a morte, correspondente ao arcano 13 do tarô. É nesse momento que se vê assumindo um risco, o de seu potencial de sacrifício, abrindo mão de si. Embora não precise passar necessariamente pela morte, esse sacrifício faz com que tenha que abrir mão de algo, mesmo que simbolicamente, representando a morte do próprio ego. Nesse momento, nosso protagonista, ele legitimará a sua função enquanto herói, enquanto protagonista e enquanto possibilidade de chegar, enfim, ao mundo, correspondente ao arcano 21, ou a realização total de sua jornada. Portanto, se a princípio temos em nosso herói a representação do nosso inconsciente, do nosso instinto, ao se jogar do abismo, que trabalha como sendo um incidente incitante, temos aqui o início de nossa jornada. E, quando temos o despertar do eu, o reconhecimento enquanto indivíduo, que servirá para inaugurar e nos apresentar quem é nosso personagem. Nesse momento é comum que ainda não seja tão claro, pois o que será apresentado ao público é também o processo de autodescoberta que o nosso próprio herói está vivendo dentro da narrativa. Um incidente incitante é exatamente o evento que coloca o nosso protagonista, o nosso herói, em movimento dentro da narrativa. Então, se a gente relembrar ali naquele pedaço em que a gente estudava a estrutura da jornada do herói, o incidente incitante poderia ser, por exemplo, as cartas que chegaram ao Harry. Ou a própria descoberta quando o Hagrid chega para ele e diz que ele é um bruxo. Então, assim a gente finaliza a nossa aula de introdução. Depois dessa aula, acho que vai ser interessante que quando a gente estiver assistindo algum filme, a gente treine o nosso olhar, né, para esse mundo cinematográfico, identificando dentro das narrativas, dentro dos enredos e dos filmes, essa estrutura que é proposta por Campbell, por Vogler, até pelo Banzhaf. Então,
Existem algumas perguntas que são muito interessantes da gente fazer quando a gente assiste uma obra. Por exemplo, como o protagonista ele se apresenta ali naquela obra? Quais são as características mais marcantes? E o que faz com que você se identifique com ele? Isso eu acho que é bem legal, né, da gente partir dessas perguntas pra gente começar a analisar todas as vezes que a gente for assistir um filme e tentar aplicar tudo isso que a gente aprendeu nessa aula. Deixa um like e se inscreva.